Nós temos que ser felizes. E essa felicidade, com tanta felicidade, é que nós vamos adorar o Senhor. Porque eu não vou poder estar adorando ao Senhor e doido para dar uma facada no Beltrano. Não tem lógica, não tem jeito. Mas se eu estiver feliz, com certeza Deus recebe no trono o nosso louvor. Dias atrás, o conjunto 5 de oração estava cantando um louvor. E eu cheguei a falar com as irmãs. E eu estava orando aqui, mas eu estava tentando, não, os irmãos já estiveram dentro da igreja para glorificar a Deus, começar a glorificar, e quando a glória nem consegue sair por causa das lágrimas, que não consegue, quer dizer, aquela emoção física, né? Então, que achou bonito, né? Mas só que em oração, Deus estava mostrando anjos, como se eu estivesse num lugar cheio de anjos, e o ciclo de oração estava cantando, mas outras vozes lá longe. Mas aquele, eu tento segurar aqueles irmãos, eu sou muito chorão na presença de Deus. Então o ciclo de oração estava cantando aquele hino, então eu estava contemplando anjos glorificando a Deus, né? E muitos sacudiam as mãos. Agora imagina só, se o ciclo de oração estivesse com aquele tanto de birrinha, fulano com ciclano e tal, imagina se eu ia ter aquela visão, aquela coisa maravilhosa que eu vi. Meus irmãos, eu chorei igual criança aqui na frente, tanto que eu trouxe um papel higiênico, estava aqui no bolso, para limpar suor. Mas ele tirou uma pelotinha, joguei fora lá e depois molhei a gravata toda, porque eu esqueci de trazer um pano para enxugar a lágrima. Então, os irmãos entenderem, a gente veio para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, mas então por isso sermos livres, e principalmente porque nós somos livres, principalmente para adorar o Senhor com alegria, cantar ao Senhor. Ou eu vou chegar dentro da igreja e cantar ao Senhor. Cadê? Foi na cruz, onde um dia não tem jeito de nós cantarmos adorando ao Senhor, mas com a cara fechada, com ódio no coração. Os irmãos sorrindo estão louvando a Deus. É o perfeito louvor a Deus. É porque os irmãos são felizes, não pela gracinha que o irmão Meirelles contou aqui, é porque não tem lógica eu cantar ao Senhor com ódio no coração. Não tem lógica eu adorar o Senhor também com ódio no coração. Ou às vezes não tem ódio, mas eu estou pensando em outra coisa. Eu estava falando com a Ruth outro dia, que ela me deixou preso lá em cima, eu estava fazendo prova, né? Aí de repente eu ficava pensando, nossa, eu tenho que fazer a prova. Gente, e adoração? E a adoração vai embora só por causa de uma prova? Aí eu já fiz um teste, isso aí também, viu, meus irmãos? Eu estava fazendo pós-graduação, meu irmão, e estava para fazer uma prova, e essa prova era lá na faculdade, lá em Salinas. E naquele dia eu estava muito nervoso, com tanta coisa estava acontecendo, o carro estragou, eu tive que ir de moto, estava fazendo muito frio, e depois, quando chega lá, a moto furou o pneu também, e eu fiquei nervoso, deixei a moto na borracharia e fui para a faculdade a pé, pertinho lá no interior, né? Aí eu deixei a moto lá na borracharia e fui lá para a faculdade, fui fazer a prova, e naquela rua, gente, o que eu faço, que não sei o que, aí a prova simplesinha, a prova muito simples, que é a prova de verificação periódica, né, semanal. Aí eu fui fazer a prova e eu tomei pau, não, tomei pau. Quer dizer, aí fui reprovado naquela provinha de verificação, uma provinha tão simples que toda semana a gente faz esse teste, e infelizmente eu fui reprovado. Para mim foi uma vergonha que eu tive que pedir, não é que o pessoal falasse, não, aquele cara é bom, ele é bom, então todos apostaram que eu sou bom, e fui eu exatamente o único que foi reprovado naquela prova. Né? É porque não adianta a gente não estar focado, então nós temos que estar focados no Senhor Jesus Cristo para o adorar. Nós temos que estar focados no Senhor Jesus para nos restaurar diante dele.